Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o Imanes Vlog, sem edição de vídeo, falando francamente. Quem não me conhece, eu sou Alan, sou psicólogo especializado aí na área de psicologia. Eu trago muitas informações e notícias sobre o mundo da psicologia e trago com um recheio muito interessante para que vocês possam interagir, conversar, mandar mensagem, trocar ideias, aprender algumas coisas e também compartilhar para as pessoas, para que as pessoas também aprendam isso. Eu vou trazer sobre ação oposta, para vocês entenderem direitinho o que é isso e aprender a aplicar isso no dia a dia, principalmente para pessoas que têm problemas com relação a tomar atitude sem primeiro pensar sobre a situação. Tomar atitudes não quer dizer apenas a parte comportamental, tem a ver com elementos emocionais também e da cuquinha do pensamento também. Mas antes de tudo, eu vou pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Sempre é importante que você comente, você deixe a sua opinião sobre o vídeo, sobre o assunto, porque isso se torna relevante para que o vídeo também tenha uma importância para as pessoas, para mim, para construir mais ainda vídeos sobre esse assunto e também para o YouTube lá, ó, colocar no alto para que outras pessoas também possam assistir esse vídeo também. Então, o assunto sobre a ação oposta eu acho que é interessante, é um recorte do que eu falei antes sobre a questão de você identificar as emoções e você fazer isso de uma maneira muito tranquila e simples. E esse recorte que eu faço da ação oposta é interessante porque isso é um gancho do que acontece anteriormente, que é quando você tem elementos emocionais que não coincidem com os fatos, que não coincide ou não corresponde com o contexto, com a situação. Eu expliquei no vídeo anterior. E agora, quando você tem ações que é totalmente diferente das suas emoções, isso é muito comum quando, por exemplo, você sabe que você está errado e mesmo assim você age talvez com agressividade, talvez na maior parte das vezes é com agressividade ou com indiferença, que normalmente a gente chama isso de agir de forma indiferente. E isso não é congruente do ponto de vista da inteligência emocional. Porque, pensa só, você está numa situação que você está sentindo você está sentindo que, vamos supor, você está se sentindo constrangida ou constrangido. E normalmente você age de maneira, vamos colocar assim, você não fala nada, você fica calada, você não comunica essa questão que tem a ver com, muitas das vezes, às vezes o outro, ou aconteceu e você não gostou e você não quis. Então você vê que a ação, ela foi totalmente diferente do que você está sentindo. Isso é muito comum com pessoas que muitas das vezes não sabe se expressar, não sabe dizer o que sente, não sabe dizer, por exemplo, o que está sentindo em relação a algo que ela está percebendo que está incomodando ela ou ele e a pessoa não sabe falar, está sentindo ali aquela angústia, aquela insatisfação e muitas das vezes não está falando para o outro. E às vezes é o oposto, às vezes a pessoa está ali, por exemplo, é, tendo aquelas emoções latentes, sabe? Tá ali, por exemplo, eu tô feliz da vida, mas às vezes não age conforme ao que está se sentindo, como por exemplo, tá feliz da vida, mas não sai para se divertir, ou até mesmo não vai compartilhar aquilo para outras pessoas também que ali convive com ela. E isso é tão comum quanto vocês imaginam. Como por exemplo, uma outra questão também, que tem a ver com você agir de forma contrária. Eu vou pegar uma situação bem clássica, que é normalmente numa discussão, quando um é afetado, sabe? E não comunica de forma pacífica. Aí vem com a agressividade, sabe? Isso é incongruente. Isso não coincide com os fatos. Então é isso que você entende por ação oposta. É quando você está numa situação emocional
e aí você não consegue ou não se comporta de forma a coincidir com a sua emoção, com o elemento emocional, seja ele positivo ou negativo, gente. Isso faz parte dos dois polos, tanto aquilo que é prejudicial quanto aquilo que não é prejudicial. Quantas das vezes você está em situações que você... Vou colocar uma coisa bem interessante que eu pensei aqui agora, por exemplo. Sabe aquelas pessoas que elas são extremamente compulsivas por situações de adrenalina? Isso é muito comum com pessoas que estão fazendo, por exemplo, parkour, que não é o problema do parkour. O problema é você fazer em lugares totalmente arriscados e com riscos de você até mesmo morrer, causar prejuízo à sua saúde ou até mesmo vir à morte. Essas pessoas que buscam pelos esportes radicais, elas normalmente têm um elemento emocional que é a satisfação por estar fazendo aquele exercício. Porém, elas não lidam muito bem com a questão do risco, porque normalmente elas por estarem bastante satisfeitas e a adrenalina motiva ela está indo em direção a esse tipo de situação para praticar esse esporte, ela não se dá conta muitas das vezes que aquele lugar é tão arriscado quanto que ela pensa. Isso tem a ver com a crença que eu falei anteriormente. Às vezes a pessoa está pensando, mas aquele lugar não é muito arriscado não, porque se eu fizer dessa forma, se eu tiver fazer dessa forma, eu faço desse jeito, porque se eu não fizer desse jeito, eu posso até me acometer de um prejuízo ou até mesmo a morte, mas se eu fizer dessa forma, não vai acontecer. E normalmente isso é uma crença que pode atrapalhar ela nesse processo de lidar com situações assim, e ela age de forma diferente e acontece realmente o prejuízo, sabe? Então você sabe agora o que é ação oposta. Agora você está entendendo melhor. Então, quando tiver algum fato, alguma situação, procura avaliar, gente. Procura entender. Procura, sabe, conversar com o fato versus as emoções. E também o comportamento é o elemento também do pensamento. Converse entre esses três elementos, baseado no contexto, na situação. Converse e veja, verifique se isso coincide, se justifica pensar dessa forma, agir dessa forma, sabe? Se sentir dessa forma. Às vezes você está tão feliz da vida por querer fazer alguma coisa. Quantas vezes a pessoa está tão feliz e aquilo ali ela toma uma atitude de euforia e de repente, ao prejuízo. Aconteceu um fato, a pessoa morreu, faleceu, infelizmente. E quantas vezes isso acontece com pessoas que estão eufóricas, com torcidas, pessoas que estão aí satisfeitas, extremamente alegres e eufóricas e muitas vezes quer praticar um esporte extravagante no quesito radical e acontece a situação prejudicial. Agora você sabe direitinho. E eu acho que isso é interessante a gente conversar dessa forma, porque aí eu abro para vocês um leque e aí é interessante para vocês entenderem e conversar comigo. Eu queria que você colocasse uma experiência sua aqui no comentário e você compartilhasse para alguém, você convidasse alguém para e não deixe de se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like. Assista até o final, porque quando você assiste, você vai empurrando esse vídeo para subir no ranking e alcançar mais pessoas. E sempre assim, quando você puder, faça com que também outras pessoas sejam motivadas a seguir. No máximo, se você conseguir 3, tá de boa. Se você conseguir uma, tá de boa também. Ou até mesmo 2, ou até mesmo mais. Mas peça sempre para seguir e assistir até o final também. Eu vou ficando por aqui, porque aqui é o Muniz Vlog sem edição de vídeo e falando francamente. Um forte abraço para vocês. Fui.